Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui eu te ajudo a conquistar estabilidade financeira, advogando de forma extrajudicial com propriedade intelectual dentro e fora do metaverso. O meu nome é Causa Neto, eu sou advogado especialista em propriedade intelectual e direito digital. Então, na verdade, o que é o NFT? É um token não fungível. Token, o que é um token? Quando a gente pensa em token, muitas vezes você vai pensar ali num pendrive daqueles de certificação bancária, que se usava muito, né, de certificados digitais, mas na verdade não. A ideia de token, ela não é física, ela é um arquivo digital exclusivo. Vamos imaginar desta forma. Isso pode parecer também um pouco ainda etéreo para a gente, né, usando o exemplo bom do Ethereum, mas Ethereum é uma das criptomoedas utilizadas para o NFT. Por isso que eu fiz essa colocação. Eu vou mostrar para vocês depois isso, fiquem tranquilos. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Os NFTs eles surgiram em 2017, né, com uma brincadeira praticamente, que são os CryptoPunks, que se vocês colocarem aí no Google, vocês vão ver, são figuras bem rudimentares, em baixa resolução, ali são aqueles arquivos que lembram os jogos da minha infância no TK90X, no MSX, né? Dos quadradinhos ali, dos pixels, a pouca quantidade de pixel num personagem. Então, assim, os CryptoPunks são figuras de baixa resolução que foram criados em 2017. Tem um caso, por exemplo, esses são os primeiros NFTs, tem um caso de um desses CryptoPunks que são colecionáveis. Então, quando você tem algo que é exclusivo, você tem uma coleção, cada figura, cada NFT representa uma figura, uma imagem exclusiva, como uma obra de arte, como uma música, como um quadro, como uma figurinha, levando para os álbuns de figurinha, que a gente vai chegar neles também. E assim, um desses NFTs foi comprado por $1.650, o que já é uma cifra alta se você imaginar no item colecionável. O detalhe é que, por serem os primeiros, e a exclusividade em toda a coleção é o que acaba valorizando as coisas, ele acabou sendo vendido por $23 milhões. Então, assim, por que alguém pagaria $23 milhões no item colecionável? Porque ele tende só a valorizar, ele foi o primeiro. Né? Isso acontece também hoje. O que dá para se fixar num NFT? O NFT ele permite que você coloque arquivo de imagem, arquivo de vídeo, arquivo de áudio, e você consegue colocar arquivos de imagem tridimensional. Então dá para você criar ali tênis digitais, skins, né, para jogos. E como isso funciona? Eu vou mostrar para vocês um passo a passo de como a gente cria um NFT daqui a pouquinho, porque isso ninguém faz. Todo mundo conta um pouco da história, mas ninguém mostra. E eu, desde o início, já criei alguns NFTs, né, até para ter experiência, para poder passar isso para as pessoas, para poder auxiliar os clientes que atuam com isso. Então, assim, são itens exclusivos, muitas vezes colecionáveis, mas a coisa vai muito além. A criatividade hoje das pessoas, utilizando a criatividade, uma ferramenta que você tem segurança e exclusividade, né, e é uma peça única, você não tem limites, né? Então, só voltando, qual é o conceito? O conceito é um token não fungível, na verdade, um arquivo digital exclusivo, que me dá garantias de exclusividade. Então, quando eu tenho um NFT, eu vou ter ali dentro dos metadados. O que são os metadados? São as informações que acompanham o arquivo, que mostram onde ele foi gerado, por quem, e diversas outras informações, data, hora, e todo o histórico vai constando ali. Até por curiosidade, já existe a aplicação de NFT, por exemplo, para logística. Você cria um produto, cria um sapato exclusivo, por exemplo, cria-se um NFT daquele sapato, eu estou falando de um sapato físico, tá? Cria um sapato físico, cria um NFT daquele sapato. Esse NFT ele pode ir sendo escaneado ao longo de todo o processo logístico. Ele vem lá, vamos supor, da Itália para o Brasil, você consegue ter o rastreamento dele em todos os momentos e no final comprovar aqui que aquele sapato efetivamente foi fabricado na Itália e passou por aqueles pontos todos. Isso é um exemplo de aplicação. Um exemplo curioso também de aplicação foi uma tatuadora aqui brasileira, seguindo já uma tendência que vinha acontecendo nos Estados Unidos, que ela criou uma coleção de NFTs com desenhos de tatuagem para o Dia dos Namorados. Você comprava aquele NFT, dava de presente lá para o seu namorado, para a sua namorada, e aí a pessoa tinha duas opções. Ou ela guarda aquilo como item colecionável, que por ser uma iniciativa pioneira pode ter uma grande valorização, a gente nunca sabe, ou ele poderia ir com esse NFT no estúdio e
agendar ali a aplicação daquele desenho na pele. Ou seja, acaba sendo, além do NFT, uma experiência que vem junto, por exemplo, uma tatuagem. Para vocês entenderem um pouco, né? Eu estou trazendo para exemplos práticos para mostrar que a coisa realmente já existe e já está funcionando. Vocês devem conhecer um comediante brasileiro que é o Marco Luque, que tem diversos personagens. O Marco Luque, ele criou, né, lançou agora, recente, uma coleção de NFTs, são 2.035 NFTs, representando os personagens dele em situações diferentes. E assim, você vai e compra, esses NFTs estão à venda nos marketplaces digitais, o OpenSea, para quem quiser entender um pouco, procura OpenSea no Google, vocês vão ver uma plataforma, é um marketplace de venda de NFTs. A gente vai mostrar para vocês também, até porque é lá que a gente faz a criação do NFT também. Então, o Marco Luque criou esses NFTs, que, assim, além de você ter um item colecionável, que pode ter valorização, que serve, né, para coleção realmente, ele te traz experiências, ele permite que você participe de leilões exclusivos de NFT, ele te dá desconto em ingresso, desconto em produtos de marcas parceiras. Né? Um outro exemplo, né, que também muito famoso, que estava na mídia, até porque grandes celebridades estavam adquirem, uma coleção chamada Bored Ape Yacht Club. Na verdade, são figuras de macacos em situações diferentes, desenhos coloridos, né? E que são vendidos por milhões de dólares para celebridades. Mas por quê? Porque a aquisição desse NFT, além de te trazer uma experiência exclusiva, além de trazer um item colecionável, ela te traz experiência exclusiva de você poder participar de eventos físicos reais. Né? Você tendo aquilo, porque o NFT acaba sendo um título digital de propriedade. Você tem como se fosse um certificado de propriedade de um ativo digital ou de um ativo físico. Né? Existe uma iniciativa de uma empresa aqui no Brasil de tokenização de imóveis. Então, assim, você ainda, lógico, vai precisar ter uma regulamentação jurídica disso, mas assim, ao invés de além de você compra um NFT e aquele NFT, na verdade, é um título da propriedade de um imóvel específico. Lógico, você vai ter todo um desdobramento de escritura, que ainda existe a formalidade, a burocracia de escrituras, de matrícula do imóvel, mas, por exemplo, como é que se operacionaliza isso às vezes? Nos Estados Unidos teve uma situação em que a pessoa comprava o NFT, na verdade, assim, era um leilão. No leilão, quem comprasse o NFT ganhava uma casa. Né? Aquele NFT dava o direito à aquisição de um imóvel. Por isso, acaba tendo uma valorização maior. São experiências que as pessoas vão criando para ter como utilizar a ferramenta, e são ensaios, na verdade. Né? O NFT, na verdade, assim, o NFT está ligado a uma carteira de criptoativo. Então, você pode adquirir criptoativo ou numa exchange, e assim, no Brasil já existe uma regulamentação para exchange, então você tem que declarar para a Receita Federal a operação, ou você tem as suas criptomoedas, por exemplo, o Ethereum, numa carteira digital. O que é uma carteira digital? É um aplicativo que você baixa no seu celular e que dali você opera criptomoedas e NFTs. Por exemplo, o MetaMask é um deles. Então, se vocês tiverem curiosidade, baixa o MetaMask no celular, é uma figura de um gatinho, cor de laranja, amarelo. Ali é uma carteira de criptoativos. Então, você pode comprar criptomoedas, colocar ali, ou você pode comprar NFTs e ter tua coleção de NFT ali, ou você pode criar NFTs e eles estarem ali até que você venda ou negocie com alguém. Quando você está nesse ambiente de carteiras digitais, elas ainda, como elas são anônimas, elas não são regulamentadas pela Receita Federal. É necessário que exista essa regulamentação. Eu acho que um grande exercício para os operadores do direito vai ser exatamente como regulamentar algo descentralizado, porque a ideia principal, né, eu não contei isso no começo, falei dos blockchains, mas a ideia da descentralização, porque o arquivo ele não está num lugar só. Por que ele é replicado em diversos lugares? Que é justamente para estar descentralizado. Ele estando descentralizado, você não consegue alterar todos os arquivos e criar uma simulação. Né? Então, assim, como é uma tecnologia descentralizada e anônima, o que está em carteira ainda, carteiras digitais e wallets, né, que o pessoal chama, ele ainda não é regulamentado pela Receita Federal. Mas o que acontece? Vamos supor, eu utilizo uma wallet até para fins de estudo e experiência. Vamos supor que eu tenho lá uma meia dúzia de NFTs que eu criei, acho que são 8 ou 9 que eu criei por enquanto, como ensaios realmente. Vamos imaginar que alguém resolve comprar esse meu NFT e vai me pagar em Ethereum, que é a moeda que se utiliza para NFT e no MetaMask.
eu vou ter lá meus Ethereums numa carteira, numa wallet, que não que é anônima, portanto, não está sob a regulamentação da Receita Federal. Mas o que acontece? Se eu quiser comprar qualquer ativo que esteja já no sistema, que esteja registrado, vamos supor, eu quero converter aquilo em reais, ou eu quero comprar um bem que seja de alguém que tem, ou eu quero trocar por criptomoedas que estão com exchange, eu vou precisar declarar. E eu vou precisar declarar essa origem. Só que aí eu vou ter um buraco aqui. Eu estou falando de coisas tributárias, na verdade. Vamos ter uma live para falar da parte tributária do metaverso na próxima semana, mas fica essa questão do como regulamentar algo que é, por enquanto, anônimo. Então, é uma coisa que vai precisar ser resolvida em relação às NFTs. Para evitar até, porque a ideia da NFT é gerar segurança. Segurança, exclusividade, garantia de titularidade, portanto, tem que ser algo que está regulamentado também, que me perdoem os mais modernos, né, na questão da descentralização, mas é preciso ter sempre uma forma de equilíbrio das situações, né?